Olá, vamos para mais um vídeo. Como sempre, temos continuando estudando as Escrituras Sagradas. Temos meditando nas grandezas de Deus, aprendendo cada dia mais. Os dias estão ainda continuando aqui nesta terra. Enquanto estivermos aqui, precisamos estar sempre preparados para herdar a vida eterna. E hoje eu quero começar um estudo sobre as promessas de Deus que Deus fez quando tirou o povo lá do Egito. E, como sempre, eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, e assim vamos junto, estudando e conhecendo mais a vontade de Deus para nossas vidas e as promessas dele estando sobre nossos dias também. E para isso eu quero ler alguns textos bíblicos no livro, ao iniciar o livro de Deuteronômio, capítulo 18, e verso 9 até o 11, que diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as suas abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, aqui, Deus tinha prometido a eles levar para uma terra que manasse leite e mel. Mas ele orientou quando eles chegassem naquela terra, eles não deveriam ter as práticas que eles estavam fazendo, porque Deus estava tirando de lá por causa daquilo que lhe aborrecia, que era para ele considerado uma abominação. E ele disse, quando chegasse lá, eles não deveriam aprender com aquele povo aquelas práticas horríveis que Deus não estava satisfeito com aquilo. E eles deveriam se portar totalmente diferente. Ele disse, olha, feiticeiro, vocês não praticam essas maldade contra os outros. Não tenha adivinhantes, que adivinha. Não consulte a mortos, porque o morto não há conhecimento nem sabedoria alguma. E muitos adivinham ainda hoje. Consulte através de carta, chamado um cartomante, e assim por diante. Vão buscar conhecimento entre os mortos que já partiram. E isto Deus estava considerando uma abominação. Era para eles estar lá e isto não tivesse entre eles esta prática. Sendas horríveis que eles praticavam, eles até ofereciam o seu filho, a sua filha, em sacrifício para os mortos, para os seus deuses, que, segundo eles queriam, exigiam uma criatura humana em sacrifício para eles receber as recompensas. E assim era toda a obra de feitiçaria. Era uma abominação perante o Senhor. E eles, quando lá chegasse,
não deveria ter esta prática. Que coisa horrível nós imaginar um pai, uma mãe, oferecendo um filho em sacrifício, mas isto é o que eles naquela terra iam estar entre aquele povo, e ele não deveria se utilizar das suas práticas para oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus, porque ele não ia aceitar e nem receber. Quando nós vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 9 e verso 10, nós vimos uma orientação de Deus, dizendo acerca dos mortos, dos que já tivesse partido. Diz assim no verso 10 do capítulo 9: tudo quanto te vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, está falando sobre o Eclesiastes. Se nós estudar o capítulo todo, nós vamos ver os conselhos de Deus. E aqui, no verso 10, ele diz que tudo que vierdes à mão a fazer, faze conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, aonde vais, não existe ciência, não existe obra, não existe indústria alguma, não existe sabedoria. Quer dizer que o que partiu, depois da sua partida, quando ele chegar ao túmulo, ele não tem recordação de mais nada do que ele fez ou deixou de fazer aqui nesta terra. Sua memória ficou entregue ao esquecimento. Por isso é que o Eclesiastes 9, ele diz até que é melhor um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, o Eclesiastes está trazendo para nós que tudo que nós precisar a fazer, tudo que nós fizermos, lá na sepultura não temos mais lembrança de nada. Então, muitas vezes nós vimos que muitos, por certas religiões, aplicam até uma canonização. Alguém que eles achou que aqui, nesta terra, prestou obras que era considerável e muito boa. Mas conforme o Eclesiastes está dizendo que estes não têm lembrança se fizeram bom ou mal, bom ou ruim. Não existe mais o que eles lembrar do que foi feito aqui durante o espaço de tempo que Deus deu para ele estar nesta terra. Então, somente a Deus nós devemos ir em busca de socorro. É o que, lá no Deuteronômio, o que Deus fez, uma lista de coisas abomináveis que eram feitas naquela terra, e eles iam para lá, e não deveria ter as mesmas práticas. E o Eclesiastes está dizendo que nós não devemos consultar a ninguém que já partiu,
porque ele não tem lembrança, ele não reconhece, não sabe se fez ou não. Nós temos um exemplo de Saul, quando Deus não ouvia o que ele suplicava. Diz que ele foi consultar uma epitonisa, uma feiticeira, e ela consultou, dizendo ser Samuel, o profeta, que já tinha ungido a Saul, para que ele desse a resposta para Saul o que ele queria saber. Mas, segundo o apóstolo Paulo, diz que nós não devemos nos admirar que Satanás se transforma até em anjo de luz. Então, ali a consulta aparentemente parecia ser Samuel, porque ele, através da epitonisa, ele descreveu a figura de Samuel. Mas, segundo o apóstolo Paulo, ali seria o próprio Satanás. E nós não devemos ter essa prática. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, e verso 13 até o 15, nós vamos fazer esta leitura para nós saber a quem nós devemos nos dirigir. Diz assim, capítulo 22 de Apocalipse, e verso 13 em diante, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar à cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então, aqui, João descreveu quem não entra na cidade santa, quem não herda a vida eterna, quem fica de fora. E se os cães, isto é, os falsos obreiros, que ensinam mentiras, têm distorcido a palavra de Deus. Aqui nós estamos vendo que ele disse, o Senhor, através de João, ele disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Ele está dizendo que antes dele não existe nenhum Deus. E depois dele, nenhum Deus haverá. Porque se ele é primeiro, quer dizer que antes dele Deus nenhum existiu. E se ele é o último, quer dizer que depois dele nenhum Deus haverá. Então, todo ídolo que for apresentado como Deus fora do Senhor, o Deus eterno, este não é reconhecido pelo Senhor, porque ele é o primeiro. E há quem diga que tem um segundo e tem até um terceiro. Mas o texto bíblico está dizendo que antes e nem depois Deus
nenhum se formou, e não existe outro além dele. Ele está dizendo que vão ficar de fora da cidade santa todos os falsos profetas, falsos ensinadores, não vão conseguir entrar na cidade santa. Nenhum feiticeiro vai entrar naquela cidade, porque lá só tem a verdade. E Jesus mesmo disse que Ele é toda a verdade. Então aqui nós estamos vendo que a prática de adoração a um ídolo, quem isto fizer, não entra na cidade santa, não tem parte com Deus. Os adúlteros não podem chegar na cidade santa. Os homicidas não podem entrar na cidade santa. Por isso é que o Deuteronômio, Deus recomendou, através de Moisés, que a cidade santa, que haveria deles ir para lá, então eles deveriam permanecer nas promessas de Deus. Porque se ele não permanecesse na promessa de Deus, viria consequências sobre eles. E aqui no Apocalipse está descrevendo sobre os que vão entrar na cidade santa. Não pode ser os falsos obreiros que ensinam falsamente as Escrituras, e os feiticeiros não entram lá, e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, isto é, aquele que tem outro Deus, faz até promessa a outro Deus, um ídolo, uma estátua, às vezes de bronze, às vezes de gesso, às vezes de madeira. Isso tudo é por Deus considerado uma mentira, um engano, uma abominação. E nós, sabendo disto, devemos recusar a esta prática, porque se não recusarmos, não entramos na eternidade com Deus, ficamos de fora. Aqui, então, continuando a estudar, vamos aprendendo a palavra de Deus. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e vamos termos mais vídeos como estes. E eu peço que você se inscreva, ajude o canal a crescer, porque você inscrito, dando o seu like, ativando o sininho, você comentando, você está dizendo para o YouTube que está gostando dos conteúdos. E mais gente, mais adepto da palavra de Deus vai ganhar esses conteúdos. E nós estamos juntos, aprendendo, glorificando e zelando pela palavra de Deus, que é o importante para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.